Flamengo vai ao mercado e percebeu mais do que nunca a necessidade de contratar novos atacantes, além de um meia, para a sequência da temporada. E por quê? Porque foi um sofrimento para o torcedor o jogo contra o Deportivo Táchira na noite de quarta-feira no Maracanã. Domínio, domínio, domínio e muito pouca efetividade. É algo que a torcida já constatou, a gente já fala sobre isso há muito tempo e o departamento de futebol percebeu. E vamos falar nesse vídeo sobre o perfil do atacante ou dos atacantes que o Flamengo procura para a sequência da temporada 2025. Nesse vídeo que tem o patrocínio do SofaScore. No SofaScore você tem farto conteúdo, você tem mapa de calor dos times dos jogadores. Você pode acompanhar, por exemplo, a final da Liga dos Campeões que vai acontecer aqui em Munique, neste sábado, às 4 da tarde, horário de Brasília, 9 da noite, horário local. Você pode acompanhar no SofaScore. Quando a bola rola, quando termina o primeiro tempo, quando alguém leva cartão vermelho, quando sai um gol, o SofaScore, na hora, te avisa. É só você seguir a competição, ou seguir aquela partida específica, ou seguir um dos times envolvidos no jogo. Isso vale para todas as competições, gente. Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, competições internacionais em geral, enfim. Então, faça o download do aplicativo SofaScore, link no primeiro comentário fixado e também nesse QR Code que você visualiza em sua tela. O SofaScore é parceiro do youtube.com/Mauro César. O Flamengo precisa de um jogador com algumas características. Essa é a conclusão do departamento de futebol. Atacantes são dois que o Flamengo pretende contratar, além de um meia. Esses atacantes têm que ser jogadores que saibam, por exemplo, pressionar a defesa adversária, condição básica no time do Felipe Luiz. E que sejam jogadores capazes de trabalhar por dentro, trazendo a bola para a faixa central do campo também, não dependam tanto do corredor, do espaço para jogar em velocidade. E por que isso? A conclusão é: frequentemente o Flamengo enfrenta times com defesas muito fechadas e esses times não concedem espaço. E isso dificulta o jogo do atleta que precisa de campo para correr, de velocidade, de espaço. E então, ao invés de jogadores que precisam de espaço, eles procuram atacantes que criem espaço, abram espaços. Jogadores que consigam abrir defesas fechadas com dribles, com trocas rápidas de passe, trabalhando não só pela margem do campo, mas vindo trabalhar na faixa central também, tabelando, buscando espaço, abrindo espaço. Esse é o lema. E aí a referência, claro, colocando todas as devidas proporções, gente. Não vão aqui dizer que alguém disse que o Flamengo vai contratar o Lamine Yamal. Não é isso, mas a referência, o padrão, o perfil que o Flamengo procura é do Lamine Yamal. Ou seja, um jogador tecnicamente óbvio, muito inferior a ele, que talvez seja o melhor jogador do futebol mundial na atualidade, mas que tenha semelhanças para jogar também no nível de futebol abaixo daquele que joga Lamine Yamal, que atua nas grandes competições, como poderia estar aqui em Munique hoje para a final da Liga dos Campeões amanhã, não fosse a Inter de Milão, que atrapalhou muito e eliminou o Barcelona. Mas notem, no jogo em que o Barcelona parecia que já seria eliminado no tempo normal, o Lamine Yamal vinha destruindo. E é ele que igualou a partida quando a Inter vencia o jogo, chegou a abrir 2 gols. Como? Abrindo espaços, tabelando, driblando e abrindo espaços na eficiente e fechada naquele momento defesa do time italiano. Esse perfil é o que o Flamengo procura. Repito, claro, dentro das possibilidades econômicas do Flamengo, é claro que vai ser um jogador ou jogadores de um nível técnico abaixo do Lamine Yamal. Isso é o óbvio ululante, mas é esse perfil. Por que eu digo esse perfil? Eu vou explicando por quê. Porque os jogadores que o Flamengo tem não são jogadores com essa característica. O Bruno Henrique, que já está mais no final da carreira, é um jogador de campo, velocidade. O Cebolinha até trabalha por dentro, mas não tem essa facilidade de driblar, abrir espaço, não consegue, não funciona. O Michael precisa de campo, é drible e velocidade com espaço. E não vem funcionando, isso é muito evidente. Eles participam muito pouco de jogadas decisivas. E como o Flamengo encontrou um jogador de bons cruzamentos, bons arremates de fora da hora, bons passes, inclusive por elevação, que é o Luiz Araújo, né? E esse jogador foi pensado no futebol dos Estados Unidos, o Flamengo espera encontrar jogadores que tenham um ou dois jogadores que joguem pelo lado e que tenham essas características que lembram o Lamine Yamal. Eu estou usando, gente, o Lamine Yamal como referência para você entender qual é o perfil. Por exemplo, o Plata, que está machucado, é um jogador que preenche esses pré-requisitos. Tem força, tem saúde, outro ponto importante, eles querem jogadores que sejam mais saudáveis, jogadores que não tenham um perfil de muitas lesões ou muita fragilidade física. Porque tem jogadores assim no elenco do Flamengo, tecnicamente muito bons, mas com esse problema, a gente sabe muito bem disso. Então, da mesma maneira que achou o Plata, que achou o Luiz Araújo, que tem perfis diferentes, mas preenche algumas lacunas, eles pretendem encontrar um ou dois pontas que tenham características de drible, em espaço curto, abrindo espaço na defesa adversária, criando espaço, essa expressão é fundamental para você entender, criando espaço, abrindo buracos na defesa adversária e que tenham capacidade e força física para pressionar essa defesa. Então, esse é o perfil que o Flamengo procura. E será o grande desafio do José Botto. Primeiro, o grande desafio do novo diretor do Flamengo, digo novo porque assumiu ainda no começo desse ano,
no mercado, porque até agora, no mercado anterior, da janela anterior, o Botafogo não teve muita oportunidade de trabalhar, de contratar, porque não tinha orçamento. Agora vai ter um pouco mais de grana. O Flamengo vendeu Alcaraz, o Flamengo pode negociar alguns jogadores outros e vai tentar contratar atletas que preencham lacunas. Não vai ficar com o elenco exatamente com o perfil que eles imaginam, mas já seria um começo de um processo de mudança para que o perfil do elenco seja mais adequado com o que pensa o técnico Felipe Luiz e o seu diretor, o José Boto. Então, vejamos como vai ser. Quem será esse Lamine Yamal dos pobres, digamos assim, como é muito comum a gente usar essa expressão no Brasil, né? Que seria uma versão mais modesta de algo, ou do caso, ou de alguém. Se o Flamengo tivesse a capacidade de peneirar no mercado jogadores assim, a coisa pode melhorar, porque de fato o ataque muito estéril na relação posse de bola, chances criadas, finalizações e gols é um sério problema dessa equipe. Já vimos isso em algumas ocasiões, em várias ocasiões, inclusive nesse jogo contra o Deportivo Táchira, que botou uma luz ainda mais forte em cima desse grave problema que tem o time do Flamengo. E esse vídeo tem o apoio do SofaScore. Faça o download do aplicativo, link no primeiro comentário fixado e nesse QR Code que você vê na tela. O SofaScore é parceiro do youtube.com/Mauro César. Lembrando, gente, que não teremos live depois do jogo entre Flamengo e Fortaleza domingo, porque eu estarei voltando aqui da viagem para a cobertura da Liga dos Campeões em Munique, mas você pode acompanhar conosco na Jovem Pan a transmissão da final entre PSG e Inter de Milão. Nesse sábado estarei lá na Allianz Arena, aqui na cidade alemã de Munique, para acompanhar a partida e transmitir pela Rádio Jovem Pan. Então conto com a audiência de vocês, né? E a live voltará em breve, em dia e horário a serem definidos. Segunda-feira tem live Soft Open, sim, 10 da noite, no youtube.com/Mauro César, comigo, com o Arnaldo Cutirone, e falaremos, lógico, dos jogos do fim de semana do Campeonato Brasileiro, inclusive o jogo Flamengo e Fortaleza, que será neste domingo no Rio de Janeiro. É isso, valeu e saudações.